industrial aeronáutico em tempos de crise mundial. Nós estamos falando do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e eu sou o Major Brigadeiro Gonçalves, secretário de Tecnologias Aplicadas. A minha experiência fui comandante do Esquadrão de Busca e Salvamento em Campo Grande, mais conhecido como Esquadrão Pelicano. Fui comandante do Sindacta 1 e vice-diretor também do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Nosso ministro não pôde estar conosco nessa tarde. Nós temos aqui ao nosso lado o senhor Migon, que tem uma vasta experiência também na área aeronáutica. E eu gostaria de passar a palavra para ele, para que ele possa se apresentar e dizer como é que vai se transcorrer esse nosso webinar. Muito obrigado, Brigadeiro. Prazer muito grande estar aqui dividindo essa bancada com o senhor nessa tarde. Como engenheiro aeronáutico, me sinto bastante confortável aqui em conduzir esse evento. E também, como neto de pelicano, é um prazer muito grande estar aqui ao lado do senhor. Como nosso ministro sempre ressalta, né, o grande objetivo do nosso ministério aqui é produzir conhecimento, gerar riqueza e melhorar a qualidade de vida da nossa população. E já tendo labutado, sendo funcionário do BNDES, hoje cedido aqui na casa, com muita satisfação, e já tendo labutado muitos anos junto ao setor aeronáutico, com bastante esperança, nesse momento bastante crítico e desafiador que nós nos encontramos hoje, poder ajudá-lo a conduzir aqui esse evento. Muito obrigado mais uma vez e, em nome do ministro, agradeço a audiência de todos e a atenção dedicada aqui ao tema. Conforme combinado, esse webinar está dividido em 3 blocos de 30 minutos cada. O primeiro deles será conduzido pelo Dr. Sérgio Varela, também engenheiro aeronáutico, colega nosso, meu colega de BNDES também. Na sequência, falará o senhor Marcelo Nunes, do Cluster Aeroespacial Parque Tecnológico de São José dos Campos. E, por último, reservaremos um bloco para perguntas e respostas de todos os nossos internautas e todos mais. Bom, é com muita satisfação, então, que eu passo a palavra ao senhor Sérgio Varela, que se apresentará e, na sequência, dará curso ao conteúdo do nosso seminário. Uma excelente tarde e ótimos trabalhos a todos. Obrigado, Migon. Antes de passar a palavra para o senhor Sérgio Varela, eu gostaria de ressaltar que esse tema do webinar é extremamente oportuno para ser debatido neste momento. No Brasil, a Embraer, terceira maior fabricante mundial de aeronaves, até outro dia, ela estava com o vento em popa e, de repente, houve uma pisada no freio e nós vimos nos envolto em uma crise que afeta todos os setores da economia mundial, inclusive o setor aeronáutico. Assim, a fim de discutir essas possibilidades, de podermos sair mais fortes no momento em que, vamos dizer assim, todos estão fragilizados, ou seja, a economia está fragilizada, foi que nós montamos esse webinar. Então, a palavra está com o senhor Sérgio Varela para que ele possa apresentar-se, como foi dito, e iniciar a sua apresentação. Muito obrigado, então, a todos. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Boa tarde ao Migon, meu ex-chefe no BNDES. Boa tarde, secretário Gonçalves. E boa tarde a toda a nossa audiência. Boa tarde ao Marcelo, que vai ser meu ilustre sucessor aqui na conversa. E eu começo, então, como foi solicitado que me apresentasse, um pequeno resumo. Eu tenho 65 anos, embora é óbvio que não pareça, né, evidentemente, mas eu me formei em Engenharia Aeronáutica pelo ITA em 1978 e tenho ainda os títulos de Master of Science em Projeto de Aeronaves e sou PhD em Dinâmica de Voo, ambos pela Universidade de Cranfield, na Inglaterra, né? A minha experiência profissional, tendo 65 anos, é muito longa, eu não vou torná-los aí sonolentos com ela, mas eu trabalhei no Departamento de Aviação Civil, com aeroportos, fui aerodinamicista, engenheiro de ensaio em voo na Westinghouse, onde trabalhei na Inglaterra e nos Estados Unidos,
Trabalhei também com representação técnica e comercial para grandes fabricantes ingleses, como BAE Systems, Western Helicópteros, e também com a Airbus e Arianespace. Né? Também fui professor em tempo parcial em Ciências Aeronáuticas em universidades aqui no Rio e Gestão do Transporte Aéreo na Universidade de Brasília por 10 anos. Né? Desde 98 sou funcionário concursado de carreira no BNDES, com trabalho de análise setorial de mercados em suporte às operações de financiamento às exportações brasileiras de aeroespaço e defesa. Tenho diversos artigos, né, sobre esse tema publicados no BNDES Setorial. Então, para quem quiser mais detalhes depois, no site do BNDES, os artigos estão todos lá, e se tiver alguma dúvida é só entrar em contato comigo. Bom, eu começo a minha palestra, né, em primeiro lugar, fazendo o chamado disclaimer. Né? Embora eu esteja aqui como representante do BNDES, eu não falo em nome do BNDES, tá certo? Quem fala e dá opinião sobre do BNDES é, evidentemente, o nosso presidente, o Dr. Gustavo Montesano, né, sempre que instado. Mas aqui é um seminário, é um webinar técnico, tá certo? Então, é inevitável que aqui e ali eu vou dar uma opinião sobre alguma coisa, sobre outra coisa, afinal de contas, né, são mais de 40 anos na aviação e aprendendo ainda hoje, e aprendo muita coisa nesses seminários, tá certo? Enfim, então, espero fazer uma apresentação agradável para todos, que eu possa passar alguma coisa para vocês e que tenha o retorno, vocês passando as dúvidas, passando opiniões diferentes, pensando fora da caixa, enfim, tudo aquilo que enriquece, né, o bom debate. Portanto, é uma honra, né, estar aqui e também um prazer. E vamos ver até onde a gente chega. Eu dividi a minha fala em 3 partes, né? A primeira, eu vou apresentar características básicas do setor de aeroespaço e defesa, que é isso que nos move aqui, tá certo? Para que os senhores e as senhoras tenham, né, uma apreciação, né, daquilo que move aeroespaço e defesa no Brasil e no mundo. Né? E isso torna tudo mais fácil depois, os entendimentos, as dúvidas, os questionamentos. Na segunda parte, eu vou falar o BNDES, né, o que o BNDES tem feito e, principalmente, agora, como isso está acontecendo, né, em função da crise. Né? Afinal de contas, o título é Fortalecimento Industrial Aeronáutico em Tempos de Crise Mundial. Então, o que o BNDES fez e o que está fazendo para mitigar os efeitos dessa crise no setor, obviamente, de aeroespaço e defesa. E depois, aproveitando aí a deixa e a dica do secretário Gonçalves, eu vou abordar um pouco mais a parte de Embraer, porque justamente o meu sucessor, o Marcelo Nunes, Dr. Marcelo Nunes, ele vai falar da cadeia produtiva da indústria aeronáutica. Então, dado que a Embraer é a nossa joia da coroa, é o nosso maior fabricante, é a maior empresa do Brasil de aeroespaço e defesa, e ela está enfrentando a dupla crise da Covid-19 e da ruptura do que seria o acordo com a Boeing. Então, eu vou me aprofundar um pouco mais nessa situação antes de fazer um fechamento. Tá? Espero que esteja de acordo com o que foi pedido, tá certo? E qualquer dúvida podem me interromper, que eu refaço e tiro a dúvida ali na hora. Bom, então, começando do início, essa aqui é a parte-chave da minha apresentação, porque eu gostaria de passar para os senhores aquilo que eu aprendi, né, em 40 anos de militância no setor, e que, se as pessoas não tiverem essa apreciação, fica muito difícil entender todo o resto. Existem 4 características básicas, né, do setor de aeroespaço e defesa, tanto no Brasil quanto no mundo. A primeira delas, né, que é até um pouco pitoresca, é que é uma atividade global, tá certo? Ela já era global antes da globalização, né? Existem algumas entidades que dizem que a verdadeira internet, a verdadeira World Wide Web, né, é a aviação, porque é com a aviação que o sujeito sai hoje daqui, vai até Timbuktu, vai até Moscou, vai até a Nova Zelândia e por aí afora, fisicamente, né? Não o seu sinal de TV ou o seu e-mail,
Tá? Então, ela já era global. A primeira internet do mundo é a rede CITAD de telecomunicações aeronáuticas, que já interligava todo o setor décadas e décadas antes da invenção da internet, tá certo? Bom, e isso se desdobra, né, em três aspectos. Primeiro, o inglês é a língua franca, né, do setor. Todo mundo que está no setor fala inglês, se comunica em inglês. Em segundo, né, a moeda que rege o setor é o dólar americano. Existem transações feitas em euros, existe uma outra coisa feita aí com a moeda chinesa, mas essencialmente as transações são em dólar. E o último, que é o mais engraçado, é que todo mundo se conhece, tá certo? Quer dizer, não digo que eu conheça todo mundo, mas eu ou conheço ou eu estou a 2 pessoas de conhecer quem eu quiser no setor, tá certo? O Migon, que foi meu chefe, que depois vai falar, ele conhece muito mais, porque ele circulava no ambiente mundial, etc. e tal. Enfim, então todo mundo se conhece, não tem jeito, tá certo? Então não adianta achar que vai passar a perna um no outro, etc., porque é achado ali logo na frente e a coisa não dá certo. Então, a consciência global, tá certo? Como consequência disso, existe a segunda característica do nosso setor, né, é que não existe fabricante doméstico de aeroespaço e defesa, né? Embora haja linhas de produção espalhadas pelo mundo, de fabricantes os mais diversos, né? A própria Embraer tem linha de produção nos Estados Unidos, compra componentes de Portugal, da Argentina, etc. e tal. Mas não existe fabricante doméstico, ou seja, o fabricante aeronáutico, ou ele produz para o mundo, ou ele não vai ter sucesso. Isso não é só Embraer, não. Eu conheço pequenas indústrias no interior de São Paulo que exportam aeronaves leves esportivas para os Estados Unidos. Tá certo? Enfim, então todo mundo, quando se estabelece em aviação e defesa, tem por objetivo o mercado mundial. Não existe mercado doméstico. Lá no BNDES, eu levei até algum tempo as pessoas, os estudantes do setor, estudantes no sentido de que iam lidar com o setor, entenderem isso, né? Que a gente se programa para o mundo, né, nesse setor, ou a coisa não funciona. A terceira característica é que ele é de longo prazo, tudo é de longo prazo em aviação e aeronáutica. Tanto o projeto, a fabricação de aeronaves que dão retorno, são enormes investimentos financeiros que têm que ser feitos, com retorno 5, 10 anos, 15 anos, é muito comum no nosso setor, tá certo? Então, não é fazer um investimento aqui agora que vai dar retorno logo ali na frente, 1 ano ou 2 anos. A pessoa tem que se programar ao longo de décadas para fazer aquilo acontecer. E do mesmo jeito na operação, né? Quem compra um avião da Embraer, e é importante lembrar isso, vai estar, entre aspas, casado com ela, né, pelos próximos 10, 15, às vezes 20 anos, porque a vida útil comercial de uma aeronave, né, passa dos 20 anos, ela chega a 25, 30 anos e pode continuar. Na prática, às vezes, não continua muito por obsolescência tecnológica, mas tudo em aviação é longo prazo, não tem jeito. Ninguém compra um avião agora para vender dali a 1 ano ou 2 anos. E por isso que é importante a sustentabilidade de longo prazo no setor. Eu vou voltar a falar isso quando falar de Embraer, tá certo? Mas eu gostaria que os senhores e senhoras fixassem muito bem esse conceito. E, por último, né, a interação com os governos, tá certo? Existe um imbricamento do setor de aeroespaço e defesa nos respectivos governos em todos os países que têm indústria aeronáutica de aeroespaço e defesa em seus territórios. Por quê? Porque o mesmo fabricante aeronáutico fabrica material de defesa. Isso é normal, e às vezes até defesa e segurança interna, né, como armas leves e assim por diante, radares e tudo mais, né? Além disso, por que o imbricamento no governo? Porque é um setor de alta tecnologia, portanto, ele tem uma esteira de ciência e tecnologia e inovação que são transversais aos principais setores tecnológicos do mundo hoje em dia, né? Então, estão aí os vários prêmios de inovação, né, que a Embraer recebeu da FINEP ao longo dos anos. Tá certo? A inovação é central. Agora, essa inovação, ela para ser incorporada, né, nos sistemas aeroespaciais, ela necessita de certificação, né, a certificação aeronáutica. E a certificação só é provida por governos, não existe certificação privada de produto aeronáutico. E nesse ponto, o Brasil tem muito do que se orgulhar,
porque ele está entre os 4 maiores certificadores aeronáuticos do planeta, daqueles que têm credibilidade, ou seja, a FAA nos Estados Unidos, a EASA na União Europeia e a certificadora canadense lá no Canadá, tá certo? A nossa certificação é reconhecida pelos demais, tá certo? E nós reconhecemos as demais numa troca de igual para igual. Isso custa muito caro, isso levou muitos anos para acontecer, como estão aprendendo a duras penas agora os chineses ao fazer os seus aviões comerciais, e do mesmo jeito os japoneses. Certificação é central e certificação só governos que fazem. E, por último, no imbricamento aos governos, nós temos a parte de exportações, né? Como o mercado é global e aquele fabricante que se instalou, fabricante apenas para o mercado doméstico, faliu, eu estou falando genérico, eu não estou fazendo menção a nenhuma empresa em particular. Eu só estou dizendo que não existe, né? Ele sempre se estabelece para acessar o mercado mundial, né? Então, ele é importante para as exportações do país, tá certo? O que na estrutura atual de governo, a área que se preocupa era o antigo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que hoje está na Secretaria de Produtividade, Emprego e Competitividade. Portanto, não tem jeito, o setor de fabricação aeronáutica, de aeroespaço e defesa, ele está imbricado em diversas áreas do governo, ele gera empregos de alto valor agregado e ele contribui para a inovação e desenvolvimento tecnológico do país ao longo de uma ampla envergadura, né, de segmentos. Bom, então essas são as características principais do setor. Eu com isso, dando esse pano de fundo, que eu gostaria que os senhores tivessem bem em mente, eu passo a parte do BNDES. O BNDES tem um longo envolvimento, né, com o setor de aeroespaço e defesa no Brasil. Ele contribuiu logo após a privatização da Embraer, né, com investimentos diretos lá, junto com os novos controladores privados. Tornou-se acionista da Embraer, onde hoje o BNDES é o maior acionista individual da Embraer. A Embraer tem ações pulverizadas no mercado, mas individualmente o BNDES, com 5,38%, é o maior acionista individual. E também, ao longo do tempo, se tornou acionista aqui e ali de algumas empresas da nossa cadeia produtiva. Ao longo do tempo, isso evoluiu, né, para nós, do BNDES, nos associarmos à própria Embraer, à FINEP, à instituição Desenvolve São Paulo, e temos feito o Fundo de Investimentos e Participações Aeroespacial, né, que desde 2015 atua com investimentos em diversas empresas da cadeia produtiva, né? Enfim, o BNDES, lá no período pós-privatização da Embraer, ele entrou com todos os instrumentos financeiros, instrumento de renda fixa, que é empréstimo, renda variável, que foi a participação acionária, e, desde então, o financiamento às exportações, né? Ao longo de mais de 20 anos, para vocês terem uma ideia, eu trabalho exatamente nesse setor, lá no BNDES, né? Ao longo desses 22 anos que o BNDES apoia as exportações da Embraer, já foram desembolsados mais de 22 bilhões de dólares nesse período, sempre que necessário, né? No ano de 2007, por exemplo, o desembolso foi zero. Por quê? Porque o mercado estava bombando, não havia necessidade do BNDES e nós cumprimos, então, o nosso papel de ficarmos no nosso canto. Com a crise advinda em 2008, o mercado privado se retraiu e aí, assim como as demais agências de financiamento à exportação governamentais dos outros países, dos Estados Unidos, da União Europeia, do Canadá, nós entramos firme apoiando as exportações dos nossos fabricantes e, em particular, da Embraer, para que não houvesse solução de continuidade na sua linha de montagem, para que não houvesse desemprego em massa no setor. Então, a atuação, né, contracíclica por excelência, que é o papel do BNDES, sempre atuando em apoio, né? O BNDES não só se envolveu na privatização, como também no início do financiamento à exportação, e agora, com a crise, nós também estamos entrando, e eu vou falar logo em seguida sobre isso. Nos desenvolvimentos da Embraer, né, nós entramos para finalizar o desenvolvimento do RJ-145 no período pós-privatização e depois entramos mais recentemente
na finalização do E2, tá certo? Na conclusão e certificação do E2, o BNDES teve uma operação de financiamento industrial ali. Agora, nesse momento, crise Covid-19, né, como foi anunciado nesta semana, nós entramos com uma operação de pré-embarque, que é capital de giro para a fabricação de aeronaves e posterior exportação, no valor de 600 milhões de dólares, tá certo? Sendo 300 milhões do próprio BNDES e 300 milhões do setor privado, de bancos privados que entraram na operação junto conosco, porque acreditam no futuro da Embraer, sabem que tem que atuar nessa hora, né? Enfim, e estamos prontos a contribuir para ir com isso adiante. No que tange a cadeia produtiva, embora o meu ilustre sucessor, Marcelo Nunes, vai falar, mas só para já deixar registrado aqui, né, ao longo desse período todo de mais de 20 anos, nós tivemos participações acionárias, como eu disse, em algumas empresas da cadeia produtiva, tivemos financiamentos da linha Funtech. Em 2013, fizemos o portal Aerodefesa com a FINEP, em que vários projetos foram enquadrados e depois financiados. Eu mesmo trabalhei com esse portal, tá certo? E agora, né, com essa crise, o BNDES tem adotado a atitude de que grandes empresas a gente faz uma solução, né, customizada, orientada, etc., né? E para as empresas menores, que é o caso do resto da cadeia produtiva, tanto de aeronáutica como de outros setores, são programas chamados horizontais, tá certo? Quer dizer, são iguais para todo mundo e eles são operados via os agentes financeiros. Por quê? Porque no Brasil nós temos mais de 4 milhões de empresas, tá certo? O BNDES tem 2.500 funcionários, então é pouco provável que nós, de 2.500, pudéssemos atender mais de 4 milhões de empresas. Então, o dinheiro é do BNDES, o funding é do BNDES, como se diz, mas a operação de financiamento se dá via um dos grandes bancos repassadores, como a gente diz, agentes financeiros, que são os bancos conhecidos de todo mundo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Itaú, Bradesco e assim por diante, né? E para atender, então, como foi já anunciado pelo nosso presidente, nós temos 3 programas, né, o chamado Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, chamado PRONAMP, né? Nós temos aprovado na medida provisória 975 o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, né, chamado de PEAC, tá certo? E o Programa Emergencial de Suporte ao Emprego, né, que tem a sigla PESE, tá certo? Que é especialmente para a folha salarial de empresas pequenas e médias, tá certo? Enfim, então, essas são as medidas que o BNDES tomou, né, para esse momento de crise, e como toda crise, ela é um processo em evolução, ela é work in progress, tá certo? E nós, portanto, nada impede de se fazer, como já tem sido feito, ajustes aqui e ali, para cumprirmos o nosso papel, né, de ferramenta do governo federal para mitigar os efeitos da crise. E, por último, eu gostaria de... Isso não tem relação direta com a crise, mas eu gostaria de lembrar que, em março agora passado, nós assinamos um protocolo de entendimentos com o Ministério da Defesa para o fomento à base industrial de defesa, né? A base industrial de defesa coincide, essencialmente, com o setor industrial de aeroespaço e defesa, não só no Brasil, como na maior parte dos países, tá certo? Então, nós elencamos, através de um plano de trabalho, 9 frentes de trabalho, abordando como fomentar as exportações de defesa, como atuar no fomento às pequenas empresas da cadeia produtiva, tanto com instrumentos reembolsáveis, como instrumentos não reembolsáveis de fomento tecnológico, como simplificar os processos. Essa atuação ela se dará, nesse primeiro momento, com o Ministério da Defesa e depois, quando for para as exportações, tanto com o Ministério das Relações Exteriores quanto com o Ministério da Economia. Então, é um programa de grande envergadura, nós temos grande esperança de que isso frutifique ao longo deste ano e, com isso, a gente possa alavancar o nosso setor para além, né, da duração da crise atual.
Com essas explicações, eu passo, então, à minha terceira parte, que é a questão da Embraer, né, até para servir de contraponto ao meu sucessor, que é o Marcelo Nunes, que vai falar logo em seguida. Então, para abrir esse setor, eu lembro, senhores, que a Embraer está com dois problemas, né? Quer dizer, a Covid-19, que fez com que o tráfego aéreo no mundo inteiro sofresse quedas de 80%, 70%, 90%, tá certo? Que faz com que os clientes peçam o postergamento das entregas. A Embraer já anunciou publicamente que não teve cancelamento de entregas, mas teve postergação, porque isso é inevitável. E, além disso, tá certo? O projeto da Boeing Brasil Commercial, que seria aquela empresa, aquela joint venture com a Embraer, uma das joint ventures, porque a outra seria para comercialização do C-390, o cargueiro militar, tá certo? Também não estão indo adiante. Então, é uma situação delicada que requer atenção, tá certo? E eu gostaria aqui de, para além do que eu já anunciei, caracterizar isso um pouco melhor para criar a consciência das soluções que estão vindo e que terão que vir daqui para frente. Eu peço licença dos senhores para, como o tempo é reduzido, eu vou abrir essa parte fazendo a leitura de um texto que eu tive participação nele, foi feito a várias mãos lá no BNDES, né, e que eu acho que esclarece melhor, uma vez que eu não estou usando transparências, porque isso levaria muito tempo. Então, para tentar caracterizar melhor, até porque esse seminário vai para um público muito amplo, né, em vários locais do Brasil e quiçá do mundo, né, que não tem uma visão assim do dia a dia, eu começaria dizendo que a Embraer é uma empresa aeroespacial global, com sede em São José dos Campos, São Paulo, e que completou 50 anos de existência em 2019. Ela está estruturada em torno de 4 unidades de negócios, com executivos-chefes correspondentes, a saber, aviação comercial, né, aquela que iria fazer a joint venture com a Boeing, a aviação executiva, é a segunda unidade, a de defesa e segurança, que é a terceira, que os clientes são essencialmente as Forças Armadas, e serviços e suporte, que é aquele apoio pós-vendas. A empresa projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas. Atua também via mais de 10 subsidiárias, como integradora de sistemas de alta tecnologia, que inclui radares e gestão de tráfego aéreo, sistemas espaciais de satélites, sistemas de gestão e navegação de navios de guerra. Ela está aí no projeto agora dos navios classe Tamandaré da Marinha, tá certo? Está com a subsidiária Visona, né, o SGDC, o Satélite Geoestacionário Brasileiro de Defesa e Comunicação. Portanto, um amplo leque, né, de atividades de tecnologia no estado da arte. Desde que foi fundada, a Embraer entregou mais de 8.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros. Ela é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens e serviços de alto valor agregado. A maior parte das vendas é direcionada ao mercado externo, como eu já disse. Tem unidades industriais, escritórios e centros de serviço e distribuição de peças, entre outras unidades, nas Américas, na África, na Ásia e na Europa. Tem controle acionário pulverizado, com ações em Nova York e na Bolsa em São Paulo. Né? Uma característica interessante é que o controle da Embraer é difuso, mas o Estatuto prevê mecanismos que buscam garantir a predominância dos votos de acionistas brasileiros no processo decisório, além de contar com regras que impedem que qualquer grupo de acionistas, brasileiro ou não, exerça votos em proporção superior a 5% do capital social da empresa, ainda que os direitos econômicos que detenham sejam maiores. Destaque-se que a BNDESPAR detém 5,37% do capital social da empresa e a União Federal tem a tão famosa Golden Share, né, que lhe confere direito de veto sobre questões específicas das operações da Embraer que sejam de interesse estratégico nacional. Portanto, está aí o imbricamento, tá certo, da Embraer no Estado brasileiro, na nação brasileira, tá certo, atendendo às suas finalidades e atendendo projetos estratégicos do país. Tá certo? É importante, né, que, na medida em que o exportador, que é a Embraer, conseguiu ter previsibilidade e disponibilidade
dos pacotes de apoio que o BNDES lhe proporcionou, né, foi possível que ela se comprometesse com os importadores, especialmente as empresas aéreas dos Estados Unidos, no que se refere à disponibilidade de financiamento a custos compatíveis, equiparando assim seus argumentos comerciais aos de seu concorrente, que era essencialmente a Bombardier canadense. As duas disputavam isso ferreamente, tá certo? E nos últimos anos, né, o BNDES apoiou a manutenção dos empregos diretos altamente qualificados da Embraer no Brasil, né, ao colaborar com a continuidade do nível de produção da Embraer de 100 unidades por ano na aviação comercial. Em volume financeiro, o apoio do BNDES de aeronaves comerciais nesse período, né, de 2013 até 2019, foi de 6,4 bilhões. Né? No agregado de entregas dos E-Jets, a participação do BNDES, né, nas fontes de financiamento das vendas dessa aeronave é, em média, de 23%, segundo dados divulgados pela própria Embraer. Ou seja, a Embraer não tem uma dependência visceral do BNDES para financiar suas exportações. O BNDES ele entra naqueles 23%, naqueles 25%, às vezes vai a 30%, depois cai a 15%, quando o mercado privado não faz. Tá certo? Quando o mercado privado faz, o BNDES fica de fora e está tudo certo. A necessidade, portanto, né, que nós tenhamos esse apoio sempre disponível, né, para a Embraer. É muito importante contar com essa disponibilidade a fim de competir em pé de igualdade com a canadense e, mais recentemente, com a Airbus, né, que, como nós vimos, adquiriu o programa C-Series, rebatizando de Airbus A220, né, que compete com o E2 195 da Embraer, bem como com a japonesa Mitsubishi, que tem um projeto que o avião ainda não está pronto, mas pode vir a ficar pronto, né, que em junho de 2019 anunciou a aquisição do programa CRJ da Bombardier, né, que compete diretamente com o E175 da Embraer. Então, isso é a situação que causa, de fato, essa preocupação, porque a Embraer, com seu faturamento antes da crise de 5 a 6 bilhões de dólares por ano, hoje se vê competindo com a Airbus, né, com faturamento de 85 bilhões de dólares por ano e, potencialmente, talvez um pouco mais à frente, venha a competir com o produto da Mitsubishi, né, que trata-se apenas da maior corporação do planeta, com 1,7 trilhão de faturamento anual, oriundo de mais de 100 países. Tá certo? Então, né, a nossa Embraer, de fato, requer apoio, tá certo? Requer fomento, tá certo? E requer que a gente cuide do papel dela, porque ela é muito importante para o país. A Embraer é líder de mercado lá nos Estados Unidos, onde ela atua, que é os jatos de 76 assentos, ela tem 85% do mercado. Né? Enfim, é uma empresa líder e vencedora, né? Com um quadro de pessoal, ao final de 2019, composto por 18.734 empregados, dos quais 15.901 no Brasil e 2.833 no exterior. O efetivo das empresas controladas e coligadas corresponde, né, a 2.537 profissionais, tá certo? Enfim, então é uma coisa de grande importância, né, para o Brasil, para a competitividade da indústria brasileira, e eu já vi lá na minha vida lá no BNDES, né, mais de um empresário de outro setor que não era de aviação, mas disposto a investir no Brasil, e dizia: me conta da Embraer, como é que é isso? Vocês têm uma empresa de ponta que causa admiração no mundo inteiro. Depois que a gente contava a história, o cara dizia: tá bom, você me convenceu, eu vou investir no Brasil. Quer dizer, ela traz credibilidade para o setor dela e traz credibilidade para o Brasil como um todo. Tá certo? Portanto, é uma responsabilidade nossa, né, levar isso adiante. Né? Como os senhores sabem, a crise, né, voltando a falar da crise, ela tem que ser enfrentada com a empresa tendo caixa, né? Porque o faturamento cai, as despesas fixas não caem tanto assim, tá certo? Então, o mercado americano ele é muito prático, ele vai direto ao ponto, né? É a chamada queima de caixa. Quanto a empresa, não só a Embraer, mas, enfim, empresas aéreas e tudo mais, quanto a empresa queima de caixa todo dia, ou seja, o quanto o faturamento diário dela é inferior ao caixa dela. E com isso, comparando com a conta caixa como um todo,
quanto tempo de existência garantida ela tem. Né? É assim que o mercado está fazendo essa conta. E é por isso que vários governos já anunciaram apoios governamentais fortes. Né? Os senhores devem ter visto o caso da França, anunciando após 15 bilhões de euros na Airbus, tá certo? Dizendo a Airbus não vai para o saco, ela vai aqui continuar, vamos lançar o projeto aqui do futuro, tá certo? Da nova geração de jatos. Nos Estados Unidos, a afirmação das compras de defesa dos Estados Unidos, não só junto ao Boeing, mas junto a Lockheed Martin, Northrop Grumman e assim por diante, dando aquela lifeline, né, de suporte para o setor, tá certo? Lá nos Estados Unidos. Então, antes de eu fazer o fechamento, eu só gostaria de concluir, né, ressaltando que o apoio à Embraer no atual quadro de estresse dos mercados em nível global reveste de caráter essencial. Né? Como caiu a demanda no mundo inteiro, né, em função das medidas sanitárias, né, e isso afetou a Embraer, as entregas de jato desse ano devem ficar bem abaixo do que foi feito em 2019. Né? Por outro lado, né, a ruptura do acordo pela Boeing, feita unilateralmente, né, deixou a Embraer órfã no mercado, órfã entre aspas, evidentemente. E a principal concorrente, a Bombardier, vendeu suas linhas de aeronaves comerciais para duas gigantes do mercado, como eu já falei, né, a Airbus e o grupo Mitsubishi. E é com tais empresas que a Embraer, né, tem que concorrer, tais gigantes, né, concorre atualmente no seu carro-chefe, que são os jatos comerciais, né, que tem historicamente participação de mais de 50% no seu faturamento e principalmente no seu lucro. Com isso, vários analistas de mercado, não sou eu que estou falando, chamo a atenção, né, sem falar nos clientes atuais e potenciais futuros da Embraer, já se manifestaram no sentido de levantar dúvidas sobre sua sustentabilidade futura, sobre o apoio pós-vendas, sobre a capacidade inovadora e de manter-se no estado da arte. Né? Por isso, né, nós temos que sinalizar esse apoio, tá certo? E nesse contexto, a operação de pré-embarque do BNDES para a Embraer configura-se como uma demonstração, né, desse apoio governamental e que vai na direção certa. Mas nós precisamos fazer mais, né? E eu conto com os senhores, né, nessa caminhada. Eu também gostaria de dizer que o BNDES tem interesse no sucesso da Embraer, né, porque, como nós financiamos as exportações, né, a garantia desses financiamentos são as próprias aeronaves que as empresas aéreas adquirem. E, atualmente, nós temos uma carteira que excede 5 bilhões de dólares. Então, do mesmo jeito que nós temos 5 bilhões de dólares para receber, né, em financiamentos já concedidos ao longo dos próximos 5, 10, 15 anos, 15 anos não, mas 12 anos, né, nós também temos aeronaves hipotecadas em favor do BNDES, mais ou menos desse valor. Então, o que acontece? O mercado percebe que a Embraer tem uma sustentabilidade de longo prazo, que ela vai estar aí, que eu posso comprar o avião da Embraer, posso me casar com ela, como eu falei antes, para os próximos 10, 15 anos. Tudo isso mantém valor, né? O BNDES respira aliviado e fica tudo certo. Agora, se começa a lançar dúvidas, né, aí a coisa começa a complicar. Então, eu encerro conclamando todos, né, a responder um grande sim a uma pergunta de um webinar que eu participei, da maior publicação de aviação, aeroespaço e defesa do mundo, que é a Aviation Week, tá certo? Cujo tema é Airbus, Boeing e Embraer. Pode a Embraer prosseguir sozinha no mercado? Né? Eu gostaria de chamar todos, né, a respondermos em uníssono que sim, né? Vamos responder com a nossa dedicação, com o nosso trabalho, com a nossa vontade, né, com o nosso amor por este grande setor de aeroespaço e defesa do Brasil, né, e configurando, né, aquilo que foi dito muito antes por professores do setor, configurando a chamada hélice tripá, a triple helix da inovação, né, que junta o governo, as instituições de ciência e tecnologia e as empresas da nossa cadeia de aeroespaço e defesa. Vamos nos unir, fazer essa hélice girar e levar o Brasil ao destino do seu futuro que ele tanto merece. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Estou aqui depois para as perguntas. Sérgio Bittencourt, pela excelente explanação, dando-nos um panorama completo, não só do trabalho que o BNDES vem desenvolvendo em termos de financiamento, também sendo acionista majoritário da Embraer,
e também sobre essa perspectiva que foi dada sobre a nossa empresa, a maior empresa brasileira, a terceira do mundo, fabricante de aviões. Nós gostaríamos de ressaltar que esse webinar está sendo transmitido pelas redes sociais. E como foi dito, no terceiro bloco nós vamos fazer interação com o nosso público. Então, formulem as suas perguntas, nos enviem para que, na medida do possível, vamos distribuí-las para os nossos palestrantes e procurar, de alguma forma, respondê-las. O nosso segundo palestrante dessa tarde é o senhor Marcelo Nunes da Silva, coordenador do cluster aeroespacial do Parque Tecnológico de São José dos Campos, em São Paulo. Então, eu vou pedir para que o Marcelo Nunes ele possa se apresentar e, na sequência, fazer a sua apresentação. Ok. Bom, muito boa tarde. É um pouco difícil, né, secretário Gonçalves, falar depois do Sérgio Varela, que traz um panorama tão rico para a gente do setor. Boa tarde também, Aristides, está presente junto com a gente. Bom, eu sou Marcelo Nunes, eu tenho 53 anos, já estou no Parque Tecnológico há quase 12 anos, aí conduzindo o cluster aeroespacial. Na metade desse tempo, eu passei a conduzir também o cluster de tecnologia da informação e comunicação aqui dentro. Então, nós conduzimos essas duas frentes dentro do Parque Tecnológico. Eu sou engenheiro, mas sou engenheiro florestal. Dentro desse contexto todo, já fui empresário durante 23 anos. Atuei no Sebrae como consultor na área de desenvolvimento local, territorial. E talvez, em cima desse contexto de engenharia florestal, aí, a gente tenha conduzido de uma forma adequada para conhecer esse ecossistema tão complexo que é o setor aeroespacial. Né? Essa sinergia, essa simbiose que nós temos aí com a governança, com o Ministério, com o BNDES, o próprio, e outros players que são de extrema importância para o nosso cluster. Bom, acabando a apresentação, eu vou tomar a liberdade de compartilhar a minha tela aqui para a gente partir para a apresentação, então. Um momento. E dizer o que o departamento dele faz. Boa tarde a todos. Meu nome é Aristides Pavani Filho. Eu sou diretor do DETEP, o Departamento de Tecnologias Estratégicas e de Produção da Secretaria de Tecnologias Aplicadas. Debaixo da nossa diretoria são tratados os assuntos estratégicos e, dentre esses assuntos, todo o setor aeroespacial é desenvolvido e nós somos responsáveis pelas ações do Ministério nessa área. Ok. Marcelo, devolvo a palavra para você para dar continuidade. Ok. Obrigado, secretário. Bom, vou abrir a apresentação trazendo essa primeira tela um pouco do que é o Brazilian Aerospace Cluster, né? Talvez muita gente ainda não conheça esse conceito, mas cluster é um conceito global de fortalecimento de uma cadeia produtiva através de capacitação, de qualificação, de certificação
de interação entre essa cadeia. E esse conceito, essa política, em alguns países, como é no Brasil, tem uma conexão muito forte dentro do governo. Aqui dentro, os clusters são conduzidos através do Ministério da Economia, com o nome de Arranjo Produtivo Local, e também dentro das secretarias de Estado, no caso também do Estado de São Paulo. Alguns números, né? Então, nós temos aí dentro do cluster um trabalho já de 14 anos de história, né? O cluster não é só aeronáutico, a gente conduz atividades também do setor de defesa, do setor de espaço. Hoje são mais de 100 empresas associadas, exatamente 103 empresas associadas, e mesmo com a exceção da Embraer, que é um dos players do cluster, nós temos aproximadamente aí 8.000 postos de trabalho sendo conduzidos por esse trabalho aqui no Parque Tecnológico São José dos Campos. Para se ter uma ideia aí da quantidade de empresas que nós estamos falando, um panorama de todas essas empresas que convivem diretamente conosco, né? O Varela trouxe uma questão global, desceu um pouco a nível Embraer, e agora a gente está falando da cadeia produtiva, tá certo? Nós temos uma Embraer forte, que é a joia da coroa, e essa Embraer forte é forte porque tem uma cadeia produtiva forte. Então, todas essas empresas também estão de forma direta conectadas com o sucesso, com as dificuldades, com as perspectivas que a própria Embraer tem. Obviamente, em se tratando de cluster, em se tratando de ações, de atividades de certificação, qualificação, de fortalecimento da competitividade, a gente atua constantemente com uma grande governança, não? São players que nos apoiam, que de alguma forma estão juntos conosco nas atividades que a gente desenvolve aqui no Parque Tecnológico. Ministério, Apex, a BDI, todos esses estão envolvidos nas nossas atividades, são consultados e são convidados, muitas vezes, a participar de ações específicas dentro de cada atividade que nós temos dentro do cluster. Aqui eu trago um panorama mais direto, né, dessa governança que está conosco frequentemente através de projetos e convênios que nos proporcionaram desenvolver essa cadeia produtiva, né? Essa cadeia produtiva não nasceu forte, ela foi construída durante todos esses anos, né? Nós começamos lá no início com 12 empresas e fomos crescendo, hoje são 103 empresas. Então, todos esses players tiveram um papel de extrema importância para alavancar a maturidade, para preparar essas empresas para esse mercado global que o Sérgio Valera trouxe, preparar essas empresas para esse mercado global. Então, esse trabalho vem de longa data e esses players tiveram extrema importância com relação a isso. Um panorama disso é justamente todo o investimento que foi feito nas empresas e pelas empresas, né? Durante os últimos 6 anos, não trouxe o panorama geral, mas durante os últimos 6 anos, os investimentos, por exemplo, da BDI, da Apex, na ordem de quase 8 milhões de reais, tiveram uma contrapartida muito forte, de quase 41% das empresas, ou seja, as empresas acreditam no seu desenvolvimento. Elas também estão investindo. A contrapartida
é uma forma de apresentar a credibilidade que eles têm dentro de um programa de fortalecimento do cluster. Tá? E o nosso papel também, porque a contrapartida também é a gestão, o nosso papel como parque tecnológico é justamente fazer essa inter-relação entre as empresas e a própria Embraer ou outros players, de forma que a gente consiga trazer esses investimentos para dentro da empresa e fortalecê-los para o mercado global. E aí, nós temos a nossa situação atual, né, do qual foi apresentado pelo Sérgio, da própria pandemia do Covid-19, com a queda de movimento de carga e passageiros, com o roadmap do setor espacial ainda em redefinição de quais serão os caminhos ainda que a gente vai tomar, do próprio fim do acordo entre Embraer e Boeing, que obviamente não é o impacto principal, o Covid é o impacto principal, mas vai ecoar de alguma forma dentro da cadeia produtiva. E o programa de defesa, que ainda continua em andamento com seus projetos. Então, como cluster aeroespacial e defesa, a gente trouxe tudo isso para um pano de fundo e foi muito pertinente esse convite, e agradeço mais uma vez ao Ministério por esse convite, porque muito recentemente, basicamente há 40 dias atrás, nós fizemos com essa cadeia produtiva, com os empresários, um grande planejamento, um planejamento estratégico em cima dessa visão, uma pesquisa de como está a situação dessas empresas dentro do aspecto e com o pano de fundo da situação atual. O que nós temos hoje, né? Para essa cadeia, né? A Embraer representa 73% do faturamento da indústria aeroespacial, dados aí de 2019, e puxando especificamente para o setor de indústria e manufatura, que são os maiores gráficos aqui, que sofreram o impacto aqui de quase 23% de perspectiva de redução do seu faturamento para 2020. Né? Nós apontamos que boa parte deles atuam dentro do setor comercial, que acredito que seja o mais impactado por esse pano de fundo que já foi pintado da Covid. Então, a gente vai ter um impacto muito forte dentro da nossa cadeia produtiva aeroespacial, dentro da nossa indústria aeroespacial. O executivo, representando aí 16% desse grupo, e a defesa, 13% desse grupo. Apesar de nós termos outras frentes de engenharia, serviços de consultoria, o que sofreu maior impacto realmente foi a indústria de manufatura. E falando especificamente dela, a queda desse faturamento, que é de 1,5 bilhões de reais, nós estamos falando da nossa cadeia produtiva em 2019, não teve um crescimento, uma diferença tão grande para 2018. É um segmento, a indústria e manufatura, que representa o maior potencial de empregabilidade do setor. E aí, trazendo mais um aspecto importante, nós já temos, dentro desses últimos 40 dias, a grande maioria das empresas apontando ou já executando desligamento aí de 30% a 35% do seu efetivo, de funcionários que são altamente qualificados. Então, essa redução de 23% ainda tem um agravante, porque a resposta a essa pesquisa aconteceu
praticamente no mesmo momento em que estava havendo uma redução de forecast dentro das empresas, em algumas delas até de 60%. Ou seja, esse número de 23% tem uma tendência a aumentar muito mais nesse próximo semestre, nesses próximos 12 meses que nós temos pela frente. Dentro desse mercado, a cadeia aeroespacial tem ainda a Embraer como seu principal cliente, são 70% desse grupo. E esse grupo tem 70% em média o faturamento das empresas em 2019. Ou seja, o faturamento está demonstrado, a aviação comercial dentro da cadeia aeroespacial abrange 45%, executivo 16% e defesa 13%. Então nós teremos um impacto com a aviação comercial muito grande dentro dessa cadeia produtiva. E se falando de um mercado global, e aí eu tenho que exaltar aqui o trabalho que a Apex teve conosco dentro desses últimos anos, né? As empresas aprenderam, a palavra é essa mesmo, as empresas aprenderam, internalizaram esse processo de exportação. Então, hoje, empresas exportadoras representam 30% do nosso total da base, compondo aí 40% do faturamento destas empresas. E aí temos uma oportunidade, né? Porque mesmo com esses números acima, se a gente pegar toda a cadeia produtiva, ainda as exportações representam apenas 6% do faturamento global dessas empresas. Ou seja, nós temos um leque enorme de crescimento e temos a competência para executar isso. Afinal de contas, em 2019, as exportações chegaram aí a 95,5 milhões de reais e as empresas conseguiram exportar para 23 destinos, ou seja, nós temos um aprendizado muito forte das nossas empresas a nível de exportação. Temos a oportunidade de expandir isso e é um trabalho que nós podemos fazer através do cluster, através dessa governança e do Ministério, junto com o BNDES, junto com a Apex e junto com outros players, de crescimento do nosso nível de exportação. Como eu disse, após a pesquisa, nós trabalhamos aí há 40 dias atrás um planejamento estratégico participativo com ações imediatas, o que seria importante para vocês, empresas. Então, isso não é uma percepção do Marcelo, do Parque Tecnológico. Nós fizemos isso numa reunião coletiva com mais de 50 representantes da base, principalmente do setor industrial e de manufatura, que foi realizado no começo de maio agora. E o que essas empresas nos pediram foram ações efetivas a serem executadas pelo cluster junto com a governança, ou seja, com os players que estão interessados, assim como o Varela trouxe no final da fala dele. Sim, nós acreditamos, nós temos a credibilidade de ser um dos grandes players do setor aeronáutico. Então, as ações efetivas que nós trazemos para essa discussão são principalmente desejos de desafios. Secretário Gonçalves, Aristides, Varela e outros membros da governança que a gente tem acompanhando a nossa live aqui, nosso webinar. Desejo de desafios de tratar de uma política de atração de investimentos diretos
para a cadeia aeroespacial, né? Hoje nós já temos, dentro do projeto Apex, essa prerrogativa, mas é necessário que a gente tenha uma ação coordenada, e isso pode ser coordenada pelo cluster, é um voluntariado, é um desejo nosso, alinhado aí com o governo federal, estadual, com as agências e com as próprias empresas, para acesso a esse mercado internacional. Isso já trata de cooperação tecnológica, de trazer novas tecnologias para dentro do nosso país, e talvez a gente possa trabalhar isso em 2 momentos, né? Porque a atração de investimentos diretos vai encontrar uma grande parte da nossa cadeia produtiva, talvez não atrativa. Nós podemos, num primeiro momento, alavancar a produção da nossa cadeia para que ela se torne mais atrativa a nível de investimentos e, num segundo momento, atuarmos diretamente em captar esses investimentos junto com os senhores, junto com o governo federal, junto com o governo estadual, para que a gente haja de uma forma coletiva, com uma agenda positiva de atração de investimentos. Um programa de nacionalização de peças e sistemas complexos. E aqui eu não estou falando somente do setor aeroespacial. Nós temos uma cadeia produtiva que tem certificações críticas de qualidade, a própria S9100, mas o NEDCAP, que foi um programa implantado pelo Parque Tecnológico, onde as próprias empresas estão se investindo. Então, um programa de nacionalização de peças e sistemas complexos, de forma que a gente utilize essa garantia de qualidade da nossa cadeia aeroespacial e a gente possa fortalecer a industrialização dessas peças e sistemas complexos dentro desta cadeia aeroespacial. Um programa de novos integradores. Nós queremos desafios, né? O cluster, o parque tecnológico, as empresas querem desafios. Esse programa de novos integradores é para que não tenhamos só apenas a Embraer, que é a nossa joia da coroa, a própria Elibras, que também está no nosso país, mas nós queremos outros integradores. Nós temos dentro da cadeia aeroespacial empresas com uma capacidade enorme de engenharia, uma capacidade de produção não só de metálicos, mas compósitos. Nós podemos integrar essas empresas e trabalhar um programa junto, atrelado ao governo federal como estratégia, para que a gente tenha novos integradores e esses integradores possam, sim, acessar a nossa cadeia global. Esta também é uma prerrogativa, um desejo dos empresários que veio junto com o nosso planejamento estratégico. Acelerar o projeto do KC-390 e outros projetos de defesa, de forma que a gente possa nos mostrar, apresentar esse produto, não só este, mas outros produtos de defesa, a novos mercados e promover novas encomendas. Talvez uma ação coordenada aí do Ministério da Economia, do Ministério da Defesa, da FAB, para que a gente possa promover novas encomendas do KC-390, por exemplo, e a gente promova a produção industrial da nossa cadeia aeroespacial. E projetos espaciais com players internacionais, né? O que a gente percebe é que nós já tivemos lá atrás, né, a cadeia automotiva, ferroviária, a espacial. Eu acho que é o momento dos projetos espaciais e os players internacionais estão aí para pintar esse cenário. Os próprios projetos aí, Artemis, Beresheet, SpaceX, a própria NASA, nós temos uma competência, uma capacidade dentro dessa cadeia
para alavancar e participar desses projetos e de subsistemas também. Então, esses são os desejos de desafios que nós temos. E, obviamente, tudo isso tem como uma atenção especial agora para essa necessidade já latente de aporte de recursos para a nossa cadeia aeroespacial. Ah, mas isso já está, isso é solicitado por todas as outras cadeias que nós temos aí, automotiva, fármaco e por aí afora. Mas nós podemos contar nos dedos quais são os países que têm uma cadeia produtiva com uma competência, com uma cultura, com as certificações, capacidade de certificações que trouxe Varela, igual ao Brasil. Nós podemos contar nos dedos. Então, é uma cadeia diferente. Nós precisamos garantir a sustentabilidade das operações dessas empresas, garantir a estabilidade na geração de emprego. É preciso que a gente tenha um olhar diferente para a cadeia aeroespacial. As empresas estão passando momentos extremamente difíceis e nós podemos ter a nossa joia da coroa como a grande suportada, mas é preciso enxergar a cadeia como um todo. A cadeia produtiva é forte porque a Embraer era forte e vice-versa. E o entendimento das especificidades do setor. É diferente, mais uma vez o Varela trouxe isso para a gente. É um desenvolvimento de longo prazo. Recebíveis são a longo prazo. Então nós precisamos de uma competitividade igual à cadeia global, certo? A gente precisa promover a equiparação mercadológica da cadeia para a exportação. Finalizando um pouco a nossa apresentação, óbvio, né? Vou aproveitar que o Varela está aqui também e trazer o nosso desejo, né? A nossa necessidade, aqui eu acho que nem é desejo, é que a gente trabalhe todos os esforços na elaboração de uma agenda positiva de Estado para concessão de uma linha de crédito na ordem de 200 milhões. Nós fizemos uma base de cálculo aqui que a gente chegaria em torno de 160, 180 milhões de reais de necessidade das pequenas e médias empresas para atravessar esse momento nos próximos 12 meses. Mas uma linha de crédito, apesar da MP 975, uma linha de crédito que tenha condições competitivas com o mercado global, para a gente atravessar esse momento. E flexibilidade em garantias, levando em conta as médias e pequenas empresas que enfrentam as dificuldades de obtenção de crédito. Flexibilidade de ampliar o aceite das garantias. Com a MP 975, a gente tem aí o uso da FGI, do Fundo Garantidor, mas que isso se torne acessível, que seja rápido, que a gente tenha um canal direto. O que nós pedimos é um canal direto para que a gente possa acessar esses recursos. Mais uma vez, trabalhando uma agenda com o governo federal nesse sentido. Que os períodos de carência e amortização das garantias e obrigações levem em consideração essas nuances do setor que o Varela trouxe, do time de recuperação. E o retorno das condicionantes e metodologias de acordo nacional para novos programas e aeronaves comerciais. Eu acho que essa era uma mensagem que eu queria trazer para os senhores. Como eu falei, o Varela trouxe
um panorama global, um panorama Embraer. Eu queria trabalhar esse panorama olhando o que eu estou vivendo, que eu estou vivenciando no dia a dia com as empresas. Tá? Eles querem ser provocados, eles querem ser desafiados e querem caminhar junto com a estratégia de crescimento da Embraer, sem dúvida. E com a estratégia de crescimento do próprio setor para o mercado global. Então, aqui eu encerro, espero não ter me estendido muito, secretário Gonçalves. Era essa mensagem que eu queria trazer aqui para o nosso público que está nos assistindo. Muito obrigado. Temos aqui algumas perguntas encaminhadas pelos nossos participantes aí que estão assistindo a esse seminário. E gostaria de agradecer já a todos que estão nos enviando essas perguntas e convidar mais participações. Você gostaria de começar? Ok, Marcelo Nunes, agradecemos aí a sua apresentação e a gente sabe da sua responsabilidade muito grande de um cluster aeronáutico que possui 103 empresas. Mas você lançou um desafio e antes de nós começarmos as perguntas, eu queria dar a palavra para o professor Varela para que ele pudesse falar um pouco sobre esse desafio que foi lançado pelo Marcelo. Ok. E antes de mais nada, gostaria também de cumprimentar o Marcelo Nunes, tá certo? Belíssima exposição, resumiu muito bem a situação e os desafios do cluster aeroespacial, né? Eu mesmo, como ele sabe, atuo nessa seara, né, desde a primeira década deste século, quando em 2004 fizemos o primeiro seminário de adensamento da cadeia produtiva da indústria aeronáutica nacional, né? Fizemos o acordo com a Unicamp na época e produzi um alentado estudo sobre isso, né? Depois eu acompanhei ainda durante a década passada, mas eu confesso que nos últimos anos eu não estava diretamente ligado a isso porque fiquei mais lá na área de exportações do BNDES. Mas os desafios trazidos pelo Marcelo são bastante conhecidos e ele teve a competência, na minha opinião, extraordinária de colocá-los de forma clara e objetiva. Eu dividiria a minha resposta em duas partes, tá certo? Quer dizer, nós temos, primeiro, que resolver o problema da crise, né? Esse é um problema imediato, que afeta todos os setores. Nós temos que trabalhar pela sustentabilidade, né, do setor para a saída, né, a saída da crise, né? E aí, como ele colocou, são recursos, né, que precisam fluir, precisam escoar de uma maneira bastante ágil, tá certo? Porque a crise não espera ninguém, né? E em função disso, né, o BNDES colocou esses programas que eu listei, né? Eles procuram, inclusive, dar agilidade, né? A agilidade necessária principalmente o PEAC, né? Que é o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, que contempla justamente as empresas da cadeia produtiva, que eu digo contempla porque ele não é setorial, mas, ao mesmo tempo, é a faixa de faturamento delas, tá certo? Enfim, e que tem como garantia, que foi uma das colocações do Marcelo, tem como garantia o FGI, o Fundo Garantidor de Investimentos, né, na medida em que 80% do crédito será garantido pelo FGI, né, e os 20%, então, ficam no risco, do risco direto do agente financeiro. Esse programa foi anunciado, tá
tá certo? Ele, conforme o nosso presidente, o doutor Gustavo Montesano, já disse no início dessa semana, ele deve estar operacional na primeira quinzena de julho, tá certo? Porque os bancos operadores, o funding, o dinheiro é do BNDES, né? Mas, como eu falei, o BNDES não tem a capilaridade necessária para lidar com as milhares e milhões de empresas no país. Então, o que se estima, como disse o nosso presidente, é que a partir da primeira quinzena de julho isso estará, né, operacional, e aí, como cada empresa opera com um ou mais bancos, né, do nosso sistema, né, pode ser Banco do Brasil, Caixa, BNP, Santander, Itaú, Bradesco, etc. e tal, a ideia é que ele se dirija a esse banco e organize, portanto, a concessão desse crédito. Uma coisa que eu posso oferecer ao Marcelo desde já, porque a gente está fazendo isso com quem nos solicita, né? É um pouquinho mais à frente, digamos assim, na semana que vem ou na outra, enquanto o sistema ainda não está operando, né? A gente pode perfeitamente organizar, né, uma videoconferência com você, com você, Marcelo, e com mais uma outra empresa que você resolva chamar, para a gente dar as explicações necessárias. Isso tudo já está no site do BNDES, mas sempre fica dúvida, etc. e tal. Então, como a gente tem todo o interesse que vocês sejam atendidos, né, a gente organizaria uma sessão dessas, tá certo? E aí tiraria essas dúvidas para quando o sistema entrar em operação, entrar no ar, né, como se diz hoje em dia, né, porque tudo depende da informática, né? Quando entrar no ar, vocês já estão perfeitamente brifados e com o dever de casa já feito para levar isso adiante, tá certo? Isso é uma preocupação fundamental, não só do BNDES. Eu não posso falar, eu nem falo direito em nome do BNDES, como eu coloquei no início da minha fala, mas como isso já foi anunciado, não só pelo presidente do BNDES, mas com outras autoridades em Brasília, é fato comum, é quase um clichê, essa preocupação que o dinheiro chegue na ponta, tá certo? Isso é oficial do governo brasileiro e eu não estou fazendo nada de errado ao repetir isso aqui. E aí, em função disso, é que eu já me voluntariei para a gente organizar essa videoconferência com vocês e esclarecer isso e a gente, então, fazer o dever de casa, a preparação para dar curso, né, a essa iniciativa que é extremamente meritória. Esse é o comentário que eu teria a fazer. Então, vamos resolver a crise agora, né, e numa segunda etapa, né, aquelas outras colocações que o Marcelo fez são absolutamente pertinentes. Eu conheço essa pauta, né, desde 2004, quando a gente fez o seminário no BNDES, e depois, quando eu atuei, eu fui um ator de bastidores, né, na fundação aí do Parque Tecnológico, né, estive na inauguração, no tempo lá do Halp, aquele pessoal pioneiro, etc. e tal. Enfim, então a gente entende perfeitamente. Um dos resultados dessa atuação, só para esclarecer, foi justamente o FIP Aeroespacial, que nós começamos a operar a partir de 2014 e que já fez vários investimentos pequenos em empresas pequenas da cadeia e que são coisas realmente das soluções, né, de médio e de longo prazo, né, para a cadeia produtiva da indústria aeronáutica nacional. Ok? Obrigado. Bittencourt, passo a palavra para o professor Aristides para que ele possa formular a primeira pergunta que nós recebemos via redes sociais. Ok, a pergunta é para o Marcelo Nunes e é feita pelo Paulo Vinícius da Rocha Fonseca. A pergunta dele é: a cadeia aeroespacial brasileira é umbilicalmente ligada à Embraer. Como podemos aumentar a competitividade dessas empresas de modo a diminuir essa dependência de um único comprador, no caso, a Embraer? Ok. Paulo, obrigado pela pergunta. Bom, um dos
desafios que eu apresentei aqui, dos quais as empresas desejam, é justamente que eles possam acessar e atuar em outras frentes, outros mercados. Aí eu tenho dois itens aí. A nacionalização de peças e sistemas, não só do setor aeroespacial para dentro da cadeia, e fragmentar um pouco, usar a dualidade dessa competência para outros setores, mas eu entendo que principalmente, se eu não me engano, o terceiro item do desafio que eu gostaria de ter dentro do cluster, que será a criação de outros integradores. Nós utilizamos principais empresas do nosso cluster e a integração dessas empresas, seja a nível de engenharia, de compósito, de metálicos, fazer com que a gente possa ter outros integradores que sejam vendedores para o mundo, né? Que não sejam vendedores específicos para a Embraer, mas sim para a Embraer também. Fazer com que a Embraer deixe de ter esse trabalho, não vou chamar de trabalho, essa incumbência de produção e passe a ter uma incumbência de desenvolvimento de novos produtos, de atuação em outros mercados, e deixe com que subconjuntos, subsistemas possam ser desenvolvidos por essas novas integradoras. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ter uma agenda governamental de forma que o cluster possa atuar com esses players de governança, com os players de suporte financeiro, e a gente consiga trazer isso para dentro da cadeia. A formação de 2, 3 novos integradores. E aí eu entendo que a FINEP teria um papel de extrema importância dentro dessa atuação. Obrigado, Marcelo. Nós temos várias perguntas aqui e eu vou procurar consolidar duas aqui para o professor, para o senhor Varela. A primeira é do senhor Jefferson Santana, que pergunta por que o Canadá tem população menor e tem uma aviação comparável à do Brasil. E vou passar para a seguinte, que também tem alguma coisa ali no Canadá, que é a Maria Celeste Milani, que pergunta: a Bombardier vendeu o projeto do seu avião, não vendeu a empresa, a Airbus. A situação atual da Embraer não é muito superior ao que se encontrava no momento de sua privatização? Por que ter medo da Mitsubishi? Peraí. Ok, então a primeira pergunta, por que o Canadá, tendo uma população bem menor, né, tem um setor de tal envergadura, né? A resposta a isso, né, tá no estudo da história, né? Quer dizer, o Canadá ele é resultado, tá certo, daquela colonização, né, inglesa e francesa e tudo mais, né? E o setor, né, de aeroespaço e defesa, quer dizer, na época, se a gente for retornar na história aí 100 anos, né, a aviação, o século XX foi o século da aviação, né? Então, ao longo da história, né, os países que puderam, que tinham condições, né, montaram seus parques industriais aeronáuticos, tá certo? O Canadá, inclusive, as origens da indústria aeronáutica canadense são algumas empresas inglesas, a de Havilland, por exemplo, que fez de Havilland Canada, tá certo? Enfim, e também empresas ali colocadas. E essas empresas progrediram até um certo ponto e entraram meio num beco sem saída. E a Bombardier, que era uma empresa de fazer snowmobiles, né? aquele carrinho, parece uma motocicleta que anda na neve, né? Em tendo sucesso ao longo da sua história, foi comprando essas empresas, consolidando, né? E transformando na Bombardier Aerospace, né? Que teve muito sucesso, né? E sucesso nos moldes que eu tentei descrever aqui, ou seja,
com pesquisa e desenvolvimento fortemente apoiadas, né, pelo governo canadense, tá certo? O Canadá é um país da Organização do Tratado do Atlântico Norte, então ele tem todo aquele comprometimento da área de defesa, né, com os demais países, né, vencedores da Segunda Guerra Mundial. Enfim, é um setor de alta tecnologia. Quer dizer, o país, né, ele colocou aquilo como uma prioridade estratégica para ele próprio, tá certo? Entre as grandes tecnologias do século XX, né? E teve sucesso, tem uma base, uma cadeia produtiva da indústria aeronáutica bastante diversificada. Por quê? Porque fornece para os Estados Unidos, tá certo? Quer dizer, a cadeia produtiva canadense é extremamente bem desenvolvida, com mecanismos de apoio. Uma das coisas que eu não falei, né, na minha palestra, mas eu tenho artigo publicado no BNDES Setorial, né, é que todos os países que, de alguma maneira, resolveram que gostariam de ter indústrias aeronáuticas, eles tiveram que ter instituições nesse sentido, né? Claro que o Brasil não é exceção, e o Brasil começou fundando o ITA, depois o CTA, que é a atual DCTA, e assim por diante. Mas, para além disso, né, esses países criaram institucionalidades para direcionar pesquisa e desenvolvimento. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, na parte civil, tem a NASA, que todo mundo conhece, que levou o homem à Lua, mas também nem todo mundo sabe que tem a DARPA, né, que é a Defense Agencies Research Projects, Advanced Research Projects, que foi a fomentadora da internet, por exemplo, tá certo? E de uma porção de outros desenvolvimentos tecnológicos. O fato dele ter feito a pergunta em relação à população, eu até agradeço dele ter chamado essa atenção, né, porque o país que decide ter a indústria aeronáutica, ele normalmente olha pelo valor agregado, né? Ele não olha exatamente para, digamos assim, o número da sua população. É claro que um país minúsculo não vai ter condição, né? Mas o Canadá, que é uma população diversificada, com boas instituições de ensino superior, bons centros de pesquisa e principalmente um governo disposto a investir nisso, né? Tem todos os ingredientes para dar certo e deu certo, tá certo? Então, o desvinculamento com a população, ele ocorre por causa disso e também por aquele outro fator que eu disse, que o mercado é global, tá certo? Ou seja, você não faz para o Canadá, você faz para o mundo. Se você tiver sucesso no mundo, muito que bem, você prossegue. Se você não tiver, tchau e bênção, porque outro vai ocupar esse lugar. Então, basicamente, é essa. E a outra pergunta era sobre a Bombardier ter passado para a Airbus, né, e ter vendido, né, o C-Series para a Airbus. E qual era a pergunta propriamente dita? Eu não tive tempo de anotar o finalzinho da pergunta. Falou que vendeu o avião, mas não vendeu a empresa. Entendi a pergunta. Veja só, a Bombardier, como eu disse, ela resultou de um conglomerado de empresas que foram sendo adquiridas ao longo do tempo. Então, quando a Bombardier começou a ter problemas com o desenvolvimento dessas aeronaves C-Series, ela viu que ia precisar de injeção de recursos muito elevados, tá certo? E num prazo relativamente curto. Eu abordo isso, inclusive, num dos artigos que eu publiquei no BNDES Setorial, isso está lá explicado direitinho, mas só para resumir uma longa história, para facilitar, né, essa injeção de recursos na empresa, ela destacou a unidade do C-Series. Ela destacou essa unidade, criou uma empresa separada, cujo acionista principal continuava sendo o Grupo Bombardier, mas que aí aceitou uma injeção de recursos do governo canadense, do fundo de pensão lá do governo canadense estadual, digamos, de Quebec, tá certo? Porque a sede da Bombardier é em Montreal, né? E da caixa de pensão, né, dos funcionários públicos lá da província de Quebec. Então, já estava uma unidade destacada. Então, a hora que foi passar para a Airbus, já estava pronto, tá certo? Já estava era como não é exatamente o que ia acontecer entre Boeing e Embraer, porque Boeing e Embraer ia criar uma unidade destacada e a Embraer ia ficar com 20%
da Boeing Brasil Commercial e a Boeing com 80%, mas era uma unidade destacada. A Bombardier, por essa questão de endividamento, ela teve que fazer isso antes e por pura necessidade. Então, a hora que foi passar isso adiante, ela passou por $1 para a Airbus. A Airbus pagou $1, porque em função do endividamento e dos investimentos que ainda eram necessários para terminar o projeto, não tinha como cobrar. E aí, quando foram perguntar à ministra da Indústria e Comércio do Canadá, mas como que você fez isso? Se tinha todo aquele dinheiro do contribuinte canadense lá dentro. Ela disse assim, a minha prioridade foi a preservação dessa atividade no país, dos empregos no país e da geração de tecnologia no país. E isso eu tenho assegurado pela Airbus. Então, era ou fazer isso ou fechar, eu preferi fazer isso. Tá certo? Não precisou vender a empresa como um todo. Né? Do mesmo jeito, quando vendeu o CRJ, que são jatos regionais abaixo de 100 assentos, né? Ela repassou isso, essa unidade, que era uma unidade da Bombardier Aerospace, para a Mitsubishi, tá certo? Enfim, então, a Bombardier saiu inteiramente da aviação comercial e hoje, de parte de aviação, ela só tem a parte dos jatos executivos, onde ele é muito bem sucedido e tem sido assim ao longo dos anos. Obrigado. Minani, e ela pergunta, na cadeia de suprimento da Embraer, quais são os desafios futuros? Olá. Olha, eu acho que o principal desafio futuro é o crescimento dessas empresas para um mercado global. Quando a gente fala futuro, talvez a gente esteja falando aí de 5 anos, 10 anos, mas isso só vai acontecer se nós conseguirmos suportar essas empresas nesses próximos 12, 24 meses. Então, é um desafio extremamente latente, né? Praticamente é o único setor de alta tecnologia com uma balança comercial positiva que nós temos de alto valor agregado. Então, o nosso desafio é estar preparado para esse mercado global. Uma das saídas seria talvez realmente nós enxergarmos o mercado espacial como um grande mercado interessante para a gente atuar. Não só o mercado espacial, mas de mobilidade aérea. Estamos falando de outras frentes também. Eletrônica, aviônico, embarcado, tudo isso nós temos dentro da nossa cadeia. É interessante que essa dualidade possa ser externada na atuação de outros mercados. Por isso mesmo, eu vejo que essa agenda que nós temos, essa provocação do cluster, de termos uma agenda positiva de fortalecimento do nosso cluster aeroespacial, é um desejo que eu gostaria que realmente o ministro, o secretário Gonçalves, que a gente conseguisse trabalhar isso nos próximos meses e a gente construir a preparação da nossa cadeia para o mercado global. Mas chegamos ao término, não há mais tempo para que a gente possa formular outras perguntas. Nós temos aqui outras perguntas que elas dizem respeito ao acordo Embraer-Boeing, que foi rompido, e quais são as perspectivas, né? Nós temos aqui também o agradecimento do Edson Jorge, dizendo: muito obrigado, Marcelo, clareza e objetividade em apresentar o nosso cluster, parabéns. Nós temos aqui também o professor Marcos José Barbieri, que ele diz para o Marcelo: parabéns pela apresentação, parabéns, a agenda é importante e necessária. Os recursos colocados são tímidos, precisaríamos ser maiores e de fundamental
para que volte a ser uma área consolidada. Nós agradecemos, então, a todos aqueles que nos assistiram, agradecemos aqueles que trabalharam nos bastidores para que esse webinar ele concretizasse. Nós agradecemos o especial agradecimento ao Major Ricardo, que ele é o oficial de ligação entre a Força Aérea e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e ele tem trabalhado arduamente, principalmente na área aeroespacial. Aos nossos câmeras, o nosso pessoal de apoio, a Monique, que ficou copiando as perguntas aqui, e nós gostaríamos, então, de fazer o agradecimento também ao nosso presidente Jair Bolsonaro por todo o apoio que tem dado na mitigação dos efeitos desta pandemia que afeta todo o mundo e afeta o Brasil igualmente, assim como o apoio que tem dado ao nosso ministro astronauta Marcos Pontes, o qual tem trabalhado, eu sou testemunha, arduamente no desenvolvimento de tecnologias para atuar diretamente no combate ao vírus, mas também trabalhando na prevenção, no diagnóstico, no tratamento e seus efeitos. A reunião dessa tarde, ela permite que a gente possa ter um diagnóstico de como é que o Brasil pode sair na frente, não sair na frente, mas sair pelo menos em pé de igualdade nessa retomada pós-pandemia. Com certeza, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações terá um papel importante nessa retomada, incluindo os esforços para apoiar o setor aeronáutico, que é um setor estratégico e de extrema importância para o nosso país. Agradecemos a participação de todos nas discussões e nessa mobilização nacional para a retomada das atividades produtivas, visando permitir o Brasil saia, como eu disse, melhor posicionado e mais fortalecido frente a uma crise que atinge o mundo todo. Então, muito obrigado mais uma vez a todos aqueles que participaram nessa tarde conosco, e nós teremos a oportunidade de convidar em breve o nosso professor Marcos José Barbieri, ou seja, nós não esquecemos do senhor. Então, boa tarde e muito obrigado a todos mais uma vez.